Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Pedro Rosa e hoje eu começo um quadro aqui do canal que é o Apresentando a Obra, quadro esse onde eu vou citar e apresentar as principais obras ligadas aí à história e principalmente às ciências humanas e sociais. Algumas dessas obras aqui podem se tornar vídeos, tá? Onde eu vou comentar e apresentar de uma forma detalhada aqui no canal. Vai depender exclusivamente da audiência, do engajamento nesses vídeos. Sem mais demoras, vamos começar hoje porque nós vamos falar sobre A Era dos Extremos, um livro muito importante para a história e para as ciências humanas, tá? Que é do autor Eric Hobsbawm. Então, vamos lá. Bom, o Eric Hobsbawm é um dos principais historiadores, tá, do século XX, um dos mais importantes, na minha opinião, e ele vai nascer em 1917, lá no Egito, na cidade de Alexandria, porém ele vive boa parte da sua vida na Europa. Ele vai lecionar em uma série de universidades renomadas ali, porém ele vai se destacar quando ele vai para a Universidade de Cambridge, tá certo? Ele fica famoso por uma série de análises que ele vai fazer do século XX, e eu acho isso muito legal porque ele nasce no começo do século XX, ele analisa tudo aquilo, ele tem contato direto, tá, com todos os acontecimentos que ele vai analisar, que ele vai citar. O seu livro mais famoso é A Era dos Extremos, que faz parte ali daquela sequência de livros, né, de eras que a gente vai ter, que é lançado por ele, e ele cobre nesse período todos os acontecimentos de 1914 até 1991. Ele sempre soube falar muito bem sobre economia, sobre sociedade, né? Sempre falando com muita análise, muito senso crítico sobre as revoluções, sobre o nacionalismo, sobre o socialismo, e ele apresentava uma narrativa muito boa nesse sentido. E essa narrativa é fundamental para que a gente possa entender o século XX. Bom, a Era dos Extremos, ela analisa todo o século XX, mais especificamente entre os anos de 1914, que é o começo da Primeira Guerra Mundial, até o ano de 1991, que é o fim da União Soviética. Essa aqui é a minha edição, ela é da Companhia das Letras, eu acredito que essa aqui é a edição mais fácil que a gente consegue encontrar para se adquirir. Adquiri a minha há cerca de um ano e meio atrás, pela Amazon, tá? Mas eu tive contato com essa obra desde o período de graduação. Um ponto que eu considero muito interessante também é que o Eric Hobsbawm ele nasce em 1917, então nós estamos tendo a Primeira Guerra Mundial, que já está indo ali para a reta final. Então a gente tem principalmente nesse ano a saída da Rússia por conta da Revolução Russa, tá? E quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Hobsbawm ele tem 28 anos ali mais ou menos. Então ele basicamente tem contato direto com todo esse processo. Desde a primeira vez que eu tive contato com a Era dos Extremos, eu me liguei nesse detalhe e eu acho isso muito interessante. Bom, o Eric Hobsbawm nos apresenta a Era dos Extremos dividindo esse livro em três partes. A primeira parte ela é chamada de Era da Catástrofe e ela vai de 1914 até 1945 e aqui é basicamente toda a estrutura que nós vemos, tá? A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise de 29, a ascensão dos regimes totalitários na Europa, onde nós vamos ter o fascismo, o nazismo e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, a gente tem o que o Eric Hobsbawm vai chamar de Era de Ouro, que é a segunda parte do livro. E ela segue logo após a Segunda Guerra Mundial, ali em 45, até a data de 1973. Ele basicamente apresenta esse período para nós como um período de reconstrução da Europa, onde ele cita a questão do crescimento econômico e, consequentemente, o começo da Guerra Fria, onde o mundo ele entra ali naquela disputa bipolar dos Estados Unidos e União Soviética. E por fim, a última parte desse livro é chamada de O Desmoronamento, e ela segue dos anos de 73 até 1991. Então nós vamos ter pontos aqui como a crise do petróleo, o neoliberalismo e, consequentemente, a queda da União Soviética, que marca o fim da Guerra Fria. O Eric Hobsbawm ele tem 4 livros que formam ali aquela famosa Era das Eras, né? Que começa com a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e fecha com a Era dos Extremos. Mas esses livros vão ser assunto para um próximo vídeo, porque hoje o foco foi da Era dos Extremos. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse aqui foi o Apresentando a Obra, e a obra da vez foi A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, me dá essa força aí, tá bom? Fica ligado também, porque tem outros vídeos relacionados à história, seja aí para a história do ensino fundamental, ensino médio e também para concursos, tá bom? Lembrando também que se esse vídeo aqui ele tiver uma boa taxa de visualizações e se muitas pessoas pedirem, eu posso fazer uma série sobre a Era dos Extremos, comentando sobre cada parte, citando os principais pontos, tá bom? Basicamente é isso, se inscreve no canal para me dar essa força. Muito obrigado a todos e até a próxima.